Olá, como vai você? Tudo bem? Como é que você tá? Bom, eu sou o Itão e hoje eu quero falar um pouco sobre Kimi wa Hokago Insomnia ou Insomniacs After School. Eu já peço aí uma desculpinha porque eu não sei fazer, tá? Não sei editar vídeo de opinião, tá? Vocês põem igual você vê hoje um monte de gente faz, né? Eu não vou saber editar direito, então já peço desculpa aí se ficar meio bunda o que aparecer na tela. Mas enfim, eu vou tentar compensar aí. Bom, eu resolvi fazer um vídeo sobre insônia porque eu gostei muito desse mangá e eu não vejo tanta gente falando sobre ele. Então eu resolvi dar um pouco de amor a esse mangá porque eu acho que ele merece. Acho que tem muitas coisas interessantes e ele merece ser abordado. Bom, vamos falar então aí sobre os insônias, né? A história se passa quando um clube de astronomia perde um de seus membros, o clube de astronomia de uma escola perde seus membros e eles decidem por terminar, né, de encerrar as atividades do clube. Isso há um tempo atrás. E aí, agora no presente, a sala do clube de astronomia virou um depósito, né? E as pessoas vão lá pra jogar coisa ou pra, tipo, se esconder, matar a aula, tá? Esse tipo de coisa. Existe um rumor, tal, até de que existe um fantasma, né? Nesse lugar aí. O fato é que nosso querido Nakami, aí não, nosso querido protagonista, vai, né, ajudar um pessoal lá da escola. E ele tem que pegar um negócio lá nesse depósito aí. E ele vai lá em cima e descobre que sim, o fantasma era real e o nome do fantasma é Magari, né? Ou Magari. Daí tudo começa aí, né, amigos? Ele descobre que a menina tentava se esconder lá para dormir e eles descobrem logo em seguida que eles têm insônia. E esse é o principal plot aí do nosso querido Insomniacs After School. Após ter esse encontro aí bombástico, né? Eles decidem, né, após também algumas conversas, eles decidem que eles vão tentar ficar com aquele espaço porque lá tem um lugar para descansar, né? E eles queriam um espaço para eles, tal. E após umas conversas eles conseguem, só que eles têm que fazer alguma coisa, né? Em retorno, eles não podem simplesmente ficar lá porque, porra, também faz sentido, né? Você vai pegar um lugar da escola lá só para dormir o dia inteiro e é isso, beleza. No Brasil talvez isso colhe, mas no Japão é complicado. Então eles abriram o clube de astronomia, né? Que é o clube que rolava lá. No caso, eles veem que depois é um observatório, né? O lugar, o tal do depósito, que tem um grande teto que abre, não sei exatamente a luneta, sabe? Esse tipo de coisa. E eles começam a entrar nesse bagulho aí de astronomia. As relações que esse mangá faz são muito boas, né? Toda essa introdução aí que eu dei foi para dizer sobre a primeira coisa muito boa desse mangá, que é o seguinte: os dois, eles têm problema de insônia. Então, eles já começam tendo uma relação, claro, é uma bela de uma, né, de um encurtamento ou encurtação, sei lá. Encurtar o caso, né? Os dois têm insônia, beleza. Já entra ali direto com os dois com o mesmo problema. Mas eu acho que isso acaba salvando etapas do nosso querido romance aí. Esse mangá trabalha bastante com coincidência, né? A principal trama do negócio é uma grande coincidência. Mas aí eu fico me perguntando, meus amigos, o seguinte: se eu fosse levar em consideração que é uma coincidência, que não sei o que, mas aí tira pontos, né? Porque, pô, é muito escrachado e tal, não sei o que. Cara, se eu falar pra vocês que tem muita coisa que compensa essas coincidências que nem são tão jogadas assim, tá? Não é simplesmente os dois falam, eu tenho sonho, eu também, olha só que legal. Mas não é, e existem coisas que compensam muito bem isso, né? Eu quero mostrar algumas delas pra vocês, mas acaba que no final, meus amigos, essa coincidência acaba sendo uma benção pra esse mangá. O personagem principal, né, o Nakami,
junto com a menina, eles são os principais. O Nakami é fechadão, tipo assim, ele é um personagem vazio, que tem lá um passado, que, enfim, depois eles comentam um pouco. E a menina, ela é alegre e tal, mas ela também tem os problemas dela. E os dois sofrem com insônia. Depois, oportunamente, claro, eles vão mostrar por que eles têm insônia e tal. Existe isso sim, não é jogado, tem insônia porque, sei lá, foda-se. Não, tem uma explicação. Mas uma coisa que é importante desse mangá são as relações, né? E a relação entre os dois é simplesmente muito bem feita. E é uma das principais, se não a principal coisa desse mangá. Esse mangá ele é muito simples. Esse mangá ele é muito simples. O Kimi wa Kago Insônia, ele é extremamente simples. Se você prestar atenção, você vai ver que ele não tem muitos planos, sabe? Ele não tem uns cenários, tal, mal. Não tem grandes coisas. Os personagens, ele é um plano meio preto ou branco. E é isso. E não precisa disso. Porque o que tá aparecendo, no caso, né, eu vi pelo celular, né? Não comprei porque não chegou no Brasil. O que você vê pela tela, no caso, é suficiente. É suficiente. Não precisa ser uma obra de arte. O fundo não precisa ser nada. Porque tudo que você vê é suficiente. Por exemplo, na verdade a principal coisa já desse mangá, que é a criadora, né? A mulher, ela teve uma grande coragem de fazer os personagens serem seres humanos. Olha só que legal. O Japão tem problemas, né, com personagens fictícios serem parecidos com seres humanos. E olha, eu vou te falar que, uau, essa pessoa conseguiu, a mangaka. A mulher que faz, né, com o codinome Makoto Ojiro, consegue fazer os personagens serem seres humanos. É um pequeno spoiler, então talvez você queira pular sobre os relacionamentos dos dois. Pequeno spoiler. A menina se sente bem com o menino do lado dela. Por quê? Ela depois vai ter um negócio explicando melhor, mas ela escuta o coração dele e ela se sente calma. Tem um motivo, depois vai explicar, beleza? E é isso. E essa cena vale muito mais do que qualquer outra coisa, cara. Sinceramente, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Uma das coisas que é raro de achar mesmo. Um romance que tenha uma profundidade, entendeu? Que tenha camadas. O Makoto Ojiro conseguiu fazer o simples que deu bom. É um mangá de fotografia também, envolve esse tipo de coisa por causa do clube de astronomia e tal. Mas é um mangá que não se importa tanto com a beleza das coisas. Não é um mangá extremamente bonito tal. Nem os próprios traços dos personagens não é algo esplêndido tal. Mas as relações que ele faz pra fazer o romance andar, porque é um mangá de romance, entendeu? Faz isso muito bem. Mas é literalmente um dos melhores mangás de romance que eu já li, sabe? Porque conseguiu fazer o simples e ser muito bom. Fora do romance, né, entre os personagens, não existe muita coisa assim, sabe, muito legal assim de se citar, uau, tal. Não tem uma história, tal. Até a questão da insônia, né, dos personagens, que depois acaba sendo um pouco deixada de lado, ela é um pouquinho assim, não é uau, sabe, não é nada incrível, né? É o normal assim, achei nada incrível, nada impressionante. Mas uma coisa que é realmente boa desse mangá é a questão do romance mesmo, né? Conseguiu em 72 capítulos ser muito bom. Cara, simplesmente tem cenas muito fofas mesmo. O relacionamento dos dois personagens, no caso, o desenvolvimento, né, dos dois personagens ser focado somente no romance, é algo que acabou ajudando também muito a história, porque não perdeu tempo com outras coisas, sabe? Eu achei que sim, falta ainda, não terminou no caso, né? Eu vou falar sobre isso, sobre a história, não terminou ainda o mangá. Eu acho que falta sim um pouquinho de desenvolvimento do personagem na questão pessoal, que a gente conhece eles muito assim, do desenvolvimento que eles têm no tocante ao clube de astronomia, né, no tocante ao pessoal ao redor deles e, claro, entre eles dois. Então eu acho que falta assim um pouco de desenvolvimento para eles. Teria que ter um pouquinho mais de profundidade, talvez, na questão, por exemplo, do Nakami. Tem uma questão lá do pai dele, da mãe dele, podia falar um pouquinho melhor. E a questão da Magari agora tá, né, no momento que eu tô lendo, tá tendo uma tratativa um pouco melhor. Talvez seja isso que falte um pouco, assim, pra ser, não ser só um tearjerker também, né, porque, tipo assim, até agora tá funcionando, né, essa fórmula do mangá.
Mas eu acho que agora sim, nesse momento que eu tô lendo, chegou a hora de dar uma profundidade maior pra trama. Uma coisa também que podemos considerar sobre o Kimi wa Hokago Insomnia seria a questão da previsibilidade que ele possui. Porque assim, ele não é um mangá muito, sabe, incrível, com vários plot twists e tal, porque é um slice of life, né? Então não tem muita abrangência pra isso. Então a gente pode talvez dizer um pouco sobre a previsibilidade dele. Só que se eu te falar que essa previsibilidade, aliás, antes de tudo, o que eu tô falando, né? Sobre o que eu tô dizendo? Sobre assim, questões, né? De tramas, por exemplo. As tramas geralmente envolvem lugares, né? Ou coisas que estão acontecendo em volta. Temos as viagens que eles fazem, né? Tudo envolvendo aí o clube de astronomia. E primeiramente eles querem, né, ampliar o clube de astronomia, criar um negócio maior. Só que no fim das contas, com uma ajuda ali e outra de alguns personagens, eles conseguem ficar com o negócio só pra eles, né? Com a doma lá. Mas essa questão da previsibilidade que eu digo é saber o que alguma coisa vai acontecer, porque você fica com uma sensação, né, de que uma coisa vai acontecer. Só que por que, meus amigos, que eu não acho isso uma coisa ruim? Porque alguns outros mangás, eles têm plot twists que não são bons, entendeu? Que viram um negócio horroroso, por exemplo. O Haruhide, né? Vou citar o Haruhide, Kimi todo, que o Haruhide, por exemplo, você vai ver o final, né? Você vai ver lá o plot twist no final, eles não ficam juntos. Kimi todo, que plot twist no final, eles dão as mãos. Incrível, simplesmente magnífico. Então eu cito de novo a coragem de que meu Hokago Insomnia não é nenhum, tipo assim, uma coragem de, ah, nossa, quebrou os padrões. Se bem que quebra um pouco, sim, os padrões do Japão, né? Porque no Japão, o nego não pode dar a mão, que já é sinal de casamento, de colocar os sentimentos pra fora e mostrar realmente como que funciona um romance, como que funciona um amor. Essas execuções, né? As execuções do romance são extremamente bem feitas. Seja elas, né, previsíveis ou não, você consegue ver que a mangaka teve um trabalho muito corajoso mesmo, mas assim, muito simples, né? É algo muito simples que ficam enrolando e no fim não conseguem fazer, na maioria aí desses slice of life. Tá? Quando chega em um clímax, né? Principalmente entre a Magari e o Nakami, você consegue ver a execução sendo bem feita depois de muito tempo. E assim, lembra que eu falei sobre previsibilidade, sobre encurtar trama, não sei o que, mas isso é feito de uma maneira muito boa, né? Ah, e a insônia? Você pode estar se perguntando, né? Porque no fim das contas não é um mangá sobre insônia. Então, existe um bom tratamento sobre essa questão da insônia também, dos dois personagens. O que eu, né, disse que falta um pouco de profundidade é a questão da história dos dois, assim, um background, sabe, uma coisa maior. Existem poucos flashbacks sobre eles, ou algo sobre a história deles e tal. É muito sobre o momento atual deles, entendeu? Tem alguns personagens que citam algumas partes da história deles, mas no fim das contas agora que parece que vai ser tratado melhor o arco da Magari, né? Que igual eu falei. Agora o Nakami ele é um bicho talvez um pouco que precise ainda de desenvolvimento sobre essa questão da insônia dele. Ele explica sim, e de novo de uma maneira muito legal, porque a execução é uma das melhores coisas desse anime, desse mangá que vai virar anime. Então, assim, é uma execução muito legal, mas que também, assim, falta um pouco de profundidade mesmo, assim. A intensidade você tem, a profundidade talvez um pouco não tanto, talvez não seja o forte. Agora, você consegue entender perfeitamente, sim, o porquê que eles têm insônia e porquê, né, a questão de eles ficarem juntos ajuda a aliviar a ansiedade. Eu gostei, assim, porque, assim, para quem acha que insônia é só não conseguir dormir, né, claro que não é, né? Isso aí eu já sabia. Mas mostrar um pouco mais também, ele me mostrou que, tipo assim, você fica ansioso e tal, você fica com pensamentos ruins de noite, pode lhe dar uma depressão, né? Pode não, tende a lhe dar uma depressão, né? Questão vinculada com a ansiedade. E esses personagens, eles mostram isso. Mesmo que talvez não tenha uma profundidade muito grande de novo, sim. Mas com uma execução muito boa. Com emoções transbordando, né? Então as emoções, a profundidade desse mangá que vai virar anime, são que ajudam muito, 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 muito. Esse, né, mangá tem um nível assim superior que, né, tô comentando aqui, tô gastando meu tempo pra falar sobre ele, porque vale a pena mesmo.
Bom, eu quis fazer esse vídeo mesmo pra mostrar que é possível, né? Você achar um mangá de romance que realmente seja um romance, não algo qualquer, né? Com relacionamentozinho, engraçadinho e tal. Então, Kimi wa Hokago Insomnia ou Insomniacs After School consegue ser algo pequeno, porém extremamente grande, que teve uma coragem absurda para fazer uma coisa simples que muitos mangás não conseguem. Ele faz com uma grande simplicidade e com uma doçura enorme, né? Talvez eu não tenha deixado isso muito explícito, mas é um mangá extremamente fofo, muito saudávelzinho de ler, muito levezinho, muito tranquilo, sabe? É muito bom assim de ler. Você pega pra ler e é muito gostosinho, sabe? Não é nenhuma masterpiece, mas não precisa ser. É isso, o mangá não quis ser algo dramático, enorme ou com grandes cenas, com grandes desenhos, tal, com grandes aparências. Ele faz o simples e dá muito certo. Isso que eu admiro muito, muito, muito. Um dos melhores mangás que eu já li, com certeza. Um dos melhores de romance que eu já li também. Não é simplesmente um tearjerker, tem coisas, falta um pouco de desenvolvimento sim, mas eu acho que tudo isso é compensado por uma grande tratativa do romance dos personagens, com grandes evoluções, né, na questão do emocional, na questão da proximidade dos personagens, tal, dos diálogos serem extremamente interessantes e não apenas jogados. E no fim, a Insônia, ela é só um pretexto, né, pra esse romance. Acho que tem coisas que podem melhorar um pouco, mas definitivamente eu acho que você tem que ler, você tem que dar uma chance. E é extremamente underrated, cara. Pouquíssima gente conhece esse mangá. Ainda tá lançando, no momento que eu tô falando isso, tem 72 capítulos. E não sei se tá perto de terminar ou não, eu acredito que não. Acredito que ainda tenha pelo menos um bom chãozinho pela frente. Mas até o momento tá muito bom e eu acho que é o momento perfeito para fazer o vídeo. Bom, eu espero que tenha ficado claro aí os pontos positivos que eu quis destacar do mangá. Ah, e por último, vai ter uma adaptação para anime, né? Então, adaptação para anime para quem curte ver anime e tal, e, né, talvez não curta ler tanto. Vai ter uma adaptação, não tem data ainda, mas já saiu um trailer, se você pesquisar aí você vai ver. E você vê que também pelas visualizações não é nada hypado, então, como eu falei aí, não ficou muito bom o vídeo, né? Ficou nada muito bem editado, mas eu espero que a ideia que eu quis dar eu tenha passado, beleza? Bom, é isso aí, eu não sei se você quiser deixar like aí ou faz os que você quiser. Se você gostou do vídeo, dá uma chance aí pro Concavo Insônia, beleza? E segue a escritora lá no Twitter ou não sei, faz o que você quiser, beleza? É isso, tamo junto, até, hein?